Pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para plataformas em termos da medida L do lado da base da estátua. Então ele falou que essa plataforma vai ter um raio R maiúsculo e o lado vai medir L maiúsculo, ok? Então vamos lá. Qual a relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? Relação R-L. Olha só que interessante. Olha, dá uma olhada nas alternativas. R maior ou igual a L dividido por raiz de 2. R maior ou igual a 2L dividido por raiz de π e assim vai. Vamos nos focar na questão. Primeira coisa, fazer o desenho. Essa aqui é minha base circular e ele fala na questão que ele é uma estátua cuja base é quadrada e o técnico tem que estimar de modo que a plataforma fique exatamente aí dentro, a estátua fica exatamente dentro dessa plataforma. Então o que eu fiz? Eu peguei e desenhei aí um quadrado, assim ela fica integralmente apoiado na plataforma, tá ok? Não fica nem sobrando, nem faltando. E agora o que eu faço? Eu tenho um quadrado dentro de um círculo. Bem, eu vou traçar as minhas linhas auxiliares. Quando nós estamos falando de círculo, um ponto muito importante é o centro. Então começa por aí, pega a sua reguinha que eu já falei que você levar e traça essas linhas, tá ok? Muito bem, o que a gente pode descobrir? Olha, qual que é o raio? O raio da circunferência é um ponto, que é uma reta que sai de um ponto no centro e vai até aqui a qualquer lado da circunferência. Vou colocar aqui. Esse aqui é quem? É o meu R. E qual é o lado do quadrado? Ele chamou de L, o lado inteiro aqui do quadrado. Muito bem. Para resolver esse tipo de questão, você precisa procurar posicionar os elementos de uma maneira que te facilite. Por exemplo, o raio. Facilita eu colocar aqui, acaba o quadrado e depois tem um pedaço da circunferência? Facilita para calcular? Não. Mas se você olhar aqui em diagonal, o raio coincide exatamente com o vértice do quadrado. E olha só, mais interessante ainda, você pode prolongar ele para o outro lado. Então, o outro raio que coincide com o vértice do quadrado. Ou seja, o que nós temos aqui? Um raio. E aqui eu tenho outro raio, ou seja, temos o diâmetro. Nós traçamos uma linha aqui no diâmetro do nosso quadrado. Muito bem. Ele quer a relação do raio com a relação do lado. Se você observar aqui, ó, é possível fazer o quê? O desenho de um triângulo retângulo. Olha só. Esse aqui é um dos meus catetos, esse aqui é outro cateto e esse aqui em vermelho é a hipotenusa. Se você tem dificuldades com o Teorema de Pitágoras, pessoal, dá uma passadinha lá no Cálculo Mais que eu gravei umas aulas bem legais sobre isso. Muito bem, o que nós vamos fazer? Aplicar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É igual a 2 vezes o raio, certo? É a hipotenusa do meu triângulo aqui é igual a 2 vezes o raio, tem 2 R's. Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui, o lado dele não é a lateral do quadrado? Sim. Então ele vale L.
E esse outro cateto não é lateral do quadrado? Sim, então ele também vale L, dado do enunciado, não é verdade? O enunciado falou que o lado mede L. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, como é que eu resolvo 2r ao quadrado? Você vai fazer 2 ao quadrado, que é 4, vezes r ao quadrado. Isso é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Muito bem. O que eu faço agora? Eu quero saber a relação do raio do círculo com o diâmetro. Ótimo, eu quero achar o raio. Não quero? Eu pego esse 4 que está multiplicando, passo ele dividindo. Vou ter que deixar o R sozinho ali. Afinal de contas, né? Tem que achar o R. Então vai ficar R ao quadrado é igual a 2L ao quadrado sobre 4. Posso simplificar? Deve sempre simplificar. Então, quanto que ficou isso aqui, ó? R ao quadrado é igual a 2 dividido por 2 é igual a 1, vezes L ao quadrado, dividido por 4 dividido por 2 é igual a 2. Muito bem. O 1 eu posso tirar fora, porque 1 vezes L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então agora, olha só que mega importante que é isso aqui. Vou copiar na minha outra lousa. R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 2. Eu quero achar o valor de R ao quadrado? Não, eu quero achar o valor de R. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar uma mega raiz quadrada. Por que mega raiz quadrada? Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada tanto do numerador como do denominador. Tá ok? E como é que eu resolvo isso? Eu posso separar isso aqui em duas raízes. Raiz quadrada do denominador sobre raiz quadrada do numerador, desculpa, que é a parte de cima, dividido pela raiz quadrada do denominador. L ao quadrado, raiz quadrada de L ao quadrado. Não é raiz quadrada? Eu simplifico com o quadrado do L. Então fica L dividido por raiz de 2. Então, qual é a minha relação R? É que o meu lado é a relação do valor do lado do quadrado dividido por raiz de 2. Detalhe, a questão fala que eu tenho que caber a estátua exatamente no local. Então, a gente colocou aqui na beiradinha, porque esse aqui é o tamanho mínimo da circunferência para a gente calcular, certo? E também o que gasta menos material para fazer. Mas a questão fala alguma coisa que tinha que gastar menos material? Não. A questão fala alguma coisa que a circunferência tinha que ser exatamente do tamanho? Que coubesse a estátua dentro? Não. Falou que a circunferência tem que caber com a em cima, a base da estátua tem que ficar integralmente dentro. Então, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, uma circunferência aqui bem maior para envolver essa estátua? Poderia. Então, mas por que isso significa? Significa que, para dar exato, o R tem que ser L sobre raiz de 2. Mas, na verdade, ele pode ser qualquer valor maior ou igual a isso, que vai dar certo. Então, qual é a minha relação? L sobre raiz de 2. Opa, vamos vir aqui, alternativa. R maior ou igual a L sobre raiz de 2. Está aqui a nossa resposta. Um grande abraço, até a próxima videoaula e não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!